Olá galera, matemática básica, números racionais. Na aula de hoje abordaremos o que é o conjunto dos números racionais, quais são os seus elementos e operações envolvendo elementos do conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, ele é composto pelos números que nós podemos escrever em forma de fração. Então, todas as frações que a gente conhece ali, que tem como resultado um número inteiro, ele vai estar contido dentro, ele pertence ao conjunto dos números racionais. Todos aqueles elementos que eu posso escrever em forma de fração, por exemplo, uma dízima periódica, um número inteiro, ele é um número fracionário. Percebam bem, ó, 2. 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1? Isso não é uma fração? Então, pertence ao conjunto dos números racionais. Olha, 4 sobre 2, o resultado não é 2? Então, significa que o 2 pertence ao conjunto dos números racionais, tá bom? Então, lembrando, quem são os elementos que pertencem ao conjunto dos números racionais? Todos aqueles números que nós podemos escrever em forma de fração e que tem como solução um número inteiro, um número natural, né? Uma dízima periódica. Dízima periódica seriam aqueles números que têm resultado infinito, por exemplo, 0,3333, mas que ele tem um padrão de repetição. Por exemplo, no 0,33333, perceba que o que vem depois da vírgula tem o padrão 3. O 3 está se repetindo sempre. Tá bom? Então, nós vamos fazer operações de soma, subtração, multiplicação e divisão envolvendo esses valores aí. Vamos à leitura do exercício? Calcule o valor de cada expressão a seguir. Letra A, 2 sobre 5 mais 3 sobre 5. Letra B, 2 sobre 3 mais 1 sobre 2. Letra C, 4 sobre 5 menos 2 sobre 7. Letra D, 0,1 mais 3 sobre 2. Letra E, 2 sobre 8 vezes 1 sobre 5. E letra F, 3 sobre 5 divididos por 2 sobre 7. Então veja que nós vamos fazer operações de soma e subtração com frações de denominadores iguais e também de denominadores diferentes. Fora isso, nós vamos também aplicar a multiplicação e a divisão nessas operações com frações. Vamos à solução? Olha, 2 sobre 5, quando a gente lê 2 sobre 5, entendam que também pode ser lido da forma correta, é o quê? 2 quintos mais 3 quintos. Perceba que essas duas frações estão sendo somadas, mas elas possuem mesmo denominador. Então, eu apenas conservo o denominador e somo os numeradores. 2 mais 3 igual a 5 e o denominador 5 é conservado. 5 sobre 5. 5 dividido por 5 igual a 1. Sempre vamos apresentar o resultado na forma simplificada, na forma mais simples possível. Letra B, ó, 2 sobre 3 mais 1 sobre 2. Tomem cuidado que agora os denominadores eles são diferentes. Na soma e na subtração, com denominadores diferentes, nós temos que tirar o MMC. Então vamos tirar o MMC com os denominadores, olha, 2 e 3. Então, 2 e 3, passa o traço, olha, divide por 2, vai dar 1. O 3 não dá para dividir, conserva. Divido por 3 vai dar 1 e 1. Então, nós temos aqui que 2 vezes 3, do lado direito, 2 vezes 3 igual a 6. Esse é o nosso MMC, o nosso mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Então, nós vamos passar um traço, olha, e nós vamos colocar o denominador igual a 6, que foi o meu MMC, o MMC encontrado. Nesse caso agora, olha, o 6... eu vou ter que dividir pelo 3, ou seja, divido pelo denominador, e o resultado multiplico pelo numerador. 6 divididos por 3, 2. 2 vezes 2, 4.
Do mesmo jeito, eu vou proceder na segunda etapa ali, ó. 6 divididos por 2 dá 3. 3 vezes 1 é 3. 4 mais 3 igual a 7. Conservo o denominador 6. 7 sextos. Para a letra C, olha. 4 sobre 5 menos 2 sobre 7. Isso vai ser igual. 5 e 7 eu também tenho que tirar o MMC. São denominadores diferentes, lembra? Soma, ou seja, adição e subtração, sempre se os denominadores forem diferentes, MMC. MMC, então, de 5 e 7. Passo o traço, olha, divisível por 5, que vai dar, então, 1. O 7 não dá, eu conservo. E agora divisível por 7. 1 e 1. E logo nós vamos ter 5 vezes 7 igual a 35. Então, nós chegamos ao MMC igual a 35. Passamos o traço, então vai ficar o quê? Olha, 35 no denominador. Esse 35 dividimos por 5, vai resultar em 7. 35 dividido por 5 igual a 7. E nós vamos multiplicar com o numerador. Então, 7 vezes 4, 28. Menos 35 divididos por 7, 5. 5 vezes 2, 10. 28 menos 10 vai ser igual a 18. E conservo o denominador 35. Na letra D, 0,1 mais 3/2. Olha, 0,1 é um número decimal, também pertence ao conjunto dos números racionais. Como é que eu leio 0,1? Eu não posso ler como 1/10? Então, eu vou escrever ele em forma de fração, olha, 1 sobre 10 mais 3 sobre 2. Tiro o MMC dos denominadores, 2 e 10, porque eles são diferentes. Então, olha, 2 e 10 vai ser divisível por 2, vai ficar 1 e 5. O 5 agora é divisível por 5, vai ficar 1 e 1. Logo, nós temos 2 vezes 5 igual a 10. 10 vai ser o nosso denominador. Olha, então agora nós temos 10, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 10 divididos por 10, 1. 1 vezes 1, 1. 10 divididos por 2, 5. 5 vezes 3, 15. 1 mais 15 igual a 16. 16 sobre 10. Eu posso simplificar a parte de cima com a parte de baixo para apresentar a resolução simplificada. Então, ó, simplificando por 2 em cima e por 2 embaixo, nós vamos ter 8 sobre 5. Letra E. Olha, na letra E nós temos então 2 sobre 8 vezes 1 sobre 5. É a parte mais simples. Multiplicação de frações. Multiplico os numeradores e multiplico também os denominadores. Então nós temos 2 vezes 1 igual a 2, 8 vezes 5 igual a 40. Simplifico em cima e embaixo por 2. Então nós vamos ter então 1 sobre 20. Uma boa? E por último, nós reservamos a letra F. 3 sobre 5 divididos por 2 sobre 7. Conservo a primeira fração, 3 sobre 5, e multiplico pelo inverso da segunda. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vem para baixo. Então vai ficar 3/5 vezes 7/2. Isso é igual a 3 vezes 7, 21. 5 vezes 2, 10. Nós devemos sempre multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Feito? Então vejam bem, na hora de somar e subtrair as frações, eu tenho que observar, os denominadores são iguais? Se forem iguais, conservo o denominador e somo os numeradores, somo ou subtraio. Se os denominadores forem diferentes, obrigatoriamente eu tenho que fazer o quê? MMC. Determino o MMC, encontro o meu denominador, faço aquele processo, divido pelo denominador, multiplico pelo numerador, encontro então os meus numeradores, aplico a operação de soma e subtração e acho minha solução. Para multiplicação, multiplico numerador com numerador, denominador com denominador e acho a solução.
Para divisão, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Daí eu procedo igual a multiplicação. Feito? Encerramos aqui então nossa aula de hoje sobre números racionais. Não esqueçam, aprenda o seu novo jeito de aprender. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e acompanhe o nosso Facebook.